Boa noite, gente. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, recebendo a Maria Amélia, que é de Barbacena, Minas Gerais, enfermeira. Foi minha última mestranda no meu trabalho na faculdade, né, na Universidade Federal, foi a última que eu orientei e que trabalhou com a teoria. Então, é um prazer muito grande estar aqui contigo agora, conversando sobre um trabalho que é bem significativo para mim, né? Afinal, é o resultado da minha tese, né? E a teoria, ela. Eu vou tentar colocar o link na descrição. Para quem não conhece ainda, eu fiz um, uma palestra, tá? Está no YouTube também. Então, Maria Amélia, seja bem-vinda. Hoje nós vamos então conversar um pouquinho sobre a teoria, sobre as questões de como manter esta teoria, né, junto, que o enfermeiro consiga manter ela, né, já que é formação de vínculos e envolve a questão de subjetividade, então é uma questão mais complexa, né, de que nós, dentro da enfermagem, estamos muito mais ambientados com as questões técnicas e não tanto de relacionamento. Inclusive, me chamou a atenção uma fala de uma enfermeira, quando eu dei a palestra no Rio, que ela disse. Eu nunca tinha escutado nenhuma palestra sob essa ótica na enfermagem, né? Eu achei muito interessante, porque eu falo há muitos anos sobre essas questões, então eu fiquei um pouco impactada, assim, de ver o quanto a gente ainda está muito voltado para as questões técnicas, né? Então, o objetivo é a gente discutir mais e ver outros pareceres, e eu também estou muito curiosa para ver como as pessoas se colocam frente à teoria dos vínculos. Então, seja muito bem-vinda aqui junto. E eu gostaria de começar, né? Que claro que tu fale sobre a tua trajetória, mas que já dê um enfoque, o que que te motivou, né, a pesquisar os vínculos profissionais, pode dizer que foi por livre e espancada pressão da orientadora, não tem problema. Ai, e também o autogerenciamento, a liderança, como foi para ti fazer essa pesquisa? Boa noite, Mayra. Não é só uma alegria, né? É uma honra, né, ter sido convidada para fazer parte desse novo projeto. Boa noite a todos que estão participando conosco. E dizer assim que não foi por livre espontânea pancada da orientadora, mas o que acontece, né? Eu já havia em mim algo que falava sobre vínculo para mim, né? Quando eu pensava em assistência, quando eu pensava em enfermagem, isso vem sempre para mim como uma questão de vínculo. E aí, quando nós nos conhecemos, o que que veio, o que que trouxe para mim o prazer de trabalhar com essa teoria, né, com a teoria dos vínculos profissionais? É porque eu trabalho em equipes de enfermagem desde a década de 90. Então, foi a minha primeira inserção numa equipe de enfermagem. Eu comecei como auxiliar de enfermagem, eu trabalhei como técnico de enfermagem. Então, essa vivência em equipe, né, de enfermagem, para mim, é algo muito significativo. E à época, né, lá na década de 90, quando eu me inseri na equipe de enfermagem, os relacionamentos, as questões, elas eram um pouco diferentes.
né? Porque eu até falo um pouco disso na dissertação, que assim, a gente tinha uma equipe que a gente tinha uma ação um pouco altruísta, não no sentido exato da palavra altruísta, mas assim, sem mexer nessa seara do filósofo Conte, mas dizendo assim que tinha uma preocupação com o bem-estar uns dos outros dentro da equipe. Né? Então, eu venho desse meio, né? Onde era permeado por muito mais solidariedade, cooperação, os ensinamentos eram passados, né, dos mais antigos, mais novatos, até porque não era, ainda mais para mim, que sou de uma cidade do interior, né, Barbacena está no interior de Minas, então nós não tínhamos dentro das equipes de enfermagem grande número de enfermeiros. Né? Então, a maioria, na verdade, não eram nem técnicos, eram atendentes e auxiliares. Então, dentro dessa equipe, era muito repassada essa questão, né, do ensinamento, do cuidado com o que está chegando na equipe, para que ele se insira, para que continue mantendo uma qualidade da assistência. Então, já vem por aí. Daí em diante, eu sigo na equipe de enfermagem e eu passo num concurso público e aí vou trabalhar num hospital federal, né, num hospital de ensino. E nesse hospital de ensino eu já deparo com uma outra equipe de enfermagem, né? Primeiro com uma enfermagem inserida muito mais dentro das equipes multiprofissionais, né? Uma equipe de enfermagem mais robusta, né? Com mais enfermeiros, com técnicos de enfermagem. Então, isso, né? O conhecimento, né? Isso mostra o quanto a ciência em enfermagem, né? A disciplina enfermagem, aliás, ela está inserida na melhoria da assistência, na melhoria, na modificação até das relações das equipes. Então, aí eu já pego uma equipe de enfermagem diferente nesse sentido, mas também com relações interpessoais que eram muito colaborativas por conta das lutas, né, que já se empreendia dentro do contexto do serviço público, a defesa da universidade. Então, as lutas da categoria deixava com que essa equipe ficasse muito unida, né, e isso refletia também na assistência. E depois, dentro deste mesmo contexto, eu me graduo, eu faço um novo concurso nessa mesma universidade, nesse mesmo ambiente, de hospital federal, né? E eu passo para ser enfermeira, né? Para a categoria de enfermeira. E ali já começa aí um período aí, já vamos aí para os anos 2000, onde já começa já a aumentar essa luta pela defesa da universidade, e aí quando a gente caminha mais um pouco, 2007 já começam as questões envolvendo, né, o modelo neoliberal, porque isso acabou afetando, né, hoje em dia as universidades, e daí começa a surgir o porquê de pensar em vínculos profissionais saudáveis, porque com essas questões, né, a modificação dentro do ambiente do serviço público, né, conjunção de vínculos, que aí veio a criação da empresa brasileira de serviços hospitalares, a EBSER. Então, a entrada desse novo vínculo, né, dentro do contexto do serviço público federal, num hospital de ensino, isso já começa a trazer relações diferentes, né? Relações conflituosas nas equipes, né? Os pares não se entendendo entre si, e isso repercute no ambiente, repercute no cuidado. Então, foi com esse olhar, né, para essa problemática, para essas questões, que eu vi na proposta que você apresentou uma uma possibilidade de pensar em algo que pudesse trazer para esse ambiente, que já tinha agora outras disputas, outras questões, vínculos profissionais saudáveis, para que o ambiente fosse mais saudável e para que o cuidado ao paciente também, né, o cuidado terapêutico, ele fosse um cuidado que não tivesse esse reflexo desagradável, né, dos conflitos. Então, foi por isso.
Ah, que bom, pelo menos. Não, mas foi mesmo. Eu lembro que quando a gente começou a conversar, eu também fiquei bastante feliz, porque quando a teoria, quando ela foi, construída, foi antes da EBSER. Então, a Maria Amélia trazer essa discussão para esse ambiente mais complexo foi muito bom. E também eu quero dizer que a gente está contando com a participação da professora Marleia Chagas, a professora aposentada da Escola Naneri. É um prazer muito grande. Nós só estamos aqui discutindo autogerenciamento a partir das ideias que ela trouxe para a gente um dia lá em Juiz de Fora. Então, é um prazer muito grande estar contigo aqui, nos escutando e também, quem sabe, a gente troca uma ideia. Muito bem, então. O que se você tivesse que definir em poucas palavras o que é uma equipe saudável, quais seriam essas palavras? Ah, é uma equipe solidária, uma equipe coesa, né? Uma equipe que pudesse, que trabalhe, né, de uma maneira mais horizontalizada, né, com todas as categorias que a compõem e que buscam sempre qualidade na assistência. Porque se ela mantém, no meu entendimento, né, e foi até o que veio lá no início, né, dos estudos, era exatamente isso, uma equipe que pudesse trabalhar nesse sentido, de ser mais solidária, de estar mais coesa, de ter uma união de ideias, né? Sempre focada no objetivo que fosse comum a todos, né? Então, esse era o modelo, né? Um modelo de uma equipe saudável. Obrigada, querida. Então, agora nós vamos mais para as questões da tua dissertação. A tua pesquisa se baseia, claro, na teoria dos vínculos profissionais como alicerce para fortalecer vínculos saudáveis entre os profissionais de enfermagem. Dito isso, quais são, na sua visão, os aspectos significativos da teoria que subsidiam o fazer do enfermeiro líder coordenador? Inclusive, eu gostaria que tu até ampliasse um pouquinho, porque na teoria eu trago só a questão do coordenador. E aí a gente discutiu bastante e a gente sentiu que deveria trazer o conceito líder coordenador. Então, Sim. vamos lá. É, é, Qual que seria, assim, qual que seria, não, qual é, né, a colaboração, a questão, o que a teoria traz dentro desses vínculos profissionais, né, os aspectos são significativos que ajudam esse enfermeiro líder coordenador. Então, primeiramente, dentro do estudo, o que surgiu, né? Surgiu dentro das categorias dentro do que veio, né, do grupo focal, que veio das entrevistas, que esse enfermeiro era um líder, né, e esse enfermeiro, ele é um líder que coordena a sua equipe, né, então quando a gente volta esse olhar para dentro da teoria, a teoria traz o enfermeiro como coordenador, então, com foco, com o olhar voltado, né, nesse referencial, surgiu o enfermeiro líder coordenador. E aí, quando a gente pensa assim, o que os aspectos da teoria que subsidiam isso, né? Primeiramente, ela traz o valor das relações interpessoais nas equipes de enfermagem. Isso aí é algo muito importante, né? Ela traz a possibilidade do enfermeiro, né? Ele precisa de entender e introjetar dentro da gestão o valor da subjetividade. Mas o valor da subjetividade, não no sentido que pensar em subjetividade é pensar em coisas que são próprias de cada pessoa para que isso forme um gueto, né? A gente vê dentro
das relações da enfermagem, das questões da enfermagem, alguns guetos, né? Os grupos vão se separando e formando esses guetos. Mas o valor da subjetividade para a teoria, ela está voltada para que essa subjetividade ela seja favorável da gente entender que o que temos de diferente vai exatamente nos unir em prol de modificações significativas. Então, assim, e um valor, a teoria traz isso, o valor inigualável da força de trabalho. Então, é o valor inigualável da equipe de enfermagem para a prestação da assistência. Então, quando ele pensa nessa subjetividade e ele trabalha isso dentro para favorecendo as relações interpessoais, ele agencia os vínculos, ele permite um cuidado, né, que a teoria traz, que é o cuidado terapêutico, que ele é benéfico para a equipe, mas ele é benéfico para a profissão enfermagem e ele é benéfico para o profissional. Então, para mim, e o que que tem dentro da teoria, né, que marca fortemente isso? Depois nós vamos falar com mais detalhe. É a ferramenta mediadora, né, que traz para nós conceitos e traz todo um modelo de trabalho na equipe de enfermagem para que eu pense na subjetividade, mas que essa subjetividade nas relações interpessoais ela vem atrelada com o processo de trabalho da enfermagem, com o fazer da enfermagem, né? Ela não vem como um toque mágico, ela vem com uma assessoria mesmo, uma ferramenta para ser utilizada no dia a dia com as equipes de enfermagem. Obrigada, querida. Ai, coisa boa ouvir. Já ouvi, é muito bom. Então, agora eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre o autogerenciamento. Aparece como uma estratégia que orienta o líder coordenador na manutenção dos vínculos profissionais, né, saudáveis na equipe de enfermagem. Como o autogerenciamento na prática do cotidiano hospitalar ou até vou fazer o seguinte, pode trazer, não sei se tu traz aí um conceito do autogerenciamento e depois como esse autogerenciamento, né, ele pode, na prática do cotidiano, favorecer relações e um ambiente de trabalho saudável. Eu consegui me fazer entender? A mim conseguiu. Ah, então tá bom. É o conceito e eu quero saber como é que isso funciona na prática. É, então, eu vou trazer porque o conceito de autogerenciamento, né, que ele foi produzido nesse estudo, ele vem e está bem dentro do que eu pensei quando faz essa pergunta que vem à minha mente, né? Esse autogerenciamento, ele surge primeiramente na capacidade do enfermeiro que ele precisa se autoconhecer, né? Ele precisa ter condição de, além de se autoconhecer, ele precisa ter controle, né? Então, ele tem que ter uma inteligência emocional importante, ele tem que ter. Se autoconhecendo, ele compreende os seus limites, ele compreende o seu potencial, né, para ele agir, e isso faz com que ele possa, ele se aprimore enquanto pessoa, mas também ele possa se aprimorar junto com a equipe, definindo metas, planejando, desenvolvendo o trabalho de uma maneira que ele valorize o que tem de diferencial na equipe e em cada pessoa para ser isso utilizado em benefício da equipe, isso utilizado em benefício do paciente. Mas usando o quê? Um modo empático, um modo compreensivo, um modo mutual, né? Das pessoas entenderem que nós precisamos de nos ajudar, de ser cooperativos, nós precisamos de ter cortesia, né? Nós precisamos saber inserir na equipe os membros para que a gente possa ensinar, dialogar, corrigir, né? E assim transmite-se conhecimento, forma-se vínculos saudáveis, além de formar, eles se firmam e eles se reafirmam com o autogerenciamento. Então, o autogerenciamento, ele vem sim, como essa ferramenta, né, assim, importante, uma maneira
dele formar o vínculo e o vínculo se manter. Nos estudos anteriores, onde se usou a teoria dos vínculos profissionais, uma das lacunas que se via era exatamente isso, que formavam-se os vínculos e por um certo período eles desfaziam, né? E o autogerenciamento, ele permite isso, e ele vai ocorrer nessa inter-relação, onde o enfermeiro, ele vai se relacionando com essa equipe, ele cada dia mais ele se conhece, então assim, é dentro da teoria, né? Ela tem ali na ferramenta mediadora, ela fala muito do processo de integração, né? Então, tem uma das fases. O que que é um processo de integração? É um processo de autoconhecimento, de cooperação, de comprometimento, onde você vai ter definido exatamente quais papéis, o que cada um faz, e aí você vai para a interação, onde as pessoas cooperam, né? Onde as pessoas se relacionam. E assim ele consegue reavaliar o processo de trabalho, reavaliar as relações interpessoais e promover um cuidado de qualidade, né? No estudo tem uma parte que a gente que o que, que surge, né? A questão de dentro disso da proatividade, né? Então é preciso a gente buscar todo dia soluções que sejam viáveis para os problemas que são comuns, porque o que acontece na enfermagem, né? Às vezes os problemas são comuns, mas a gente às vezes não consegue achar uma solução que faça esse comum ser viável, porque nas relações interpessoais, o que gera o grande desconforto não são coisas extraordinárias, é o cotidiano, é o dia a dia, é a vivência, é a relação e a inter-relação das pessoas. E eu Não acho, sei. não, sim, eu acho que isso é bem desafiador. Eu vejo também dar esse exemplo, porque eu fiquei estou aposentada fora da universidade 5 anos. E aí, esse ano, claro que de vez em quando tem uns convites, mas esse ano eu resolvi me autopromover. Vamos lá levar essa teoria, afinal ainda dá tempo, vamos mexer mais um pouquinho. E o que que me chamou mais atenção é a falta de pessoas para ouvir esse tema. Então, o que que eu me deparei? Com uma equipe mais adoentada ainda, que ela não consegue se mobilizar para chegar e discutir um tema que não seja lá técnico, que eu não me envolvo, né? Porque não existe vínculo sem envolvimento. Eu tenho que me envolver, eu tenho que me envolver com as pessoas e eu tenho que me envolver comigo mesma, porque eu só vou me envolver com o outro se eu me conhecer. Então, eu vejo, e hoje, como terapeuta também, como consteladora, a fuga é muito grande do eu, né? E aí eu acho que é um desafio bem grande, mas vai chegar um momento que nós não temos como fugir, porque a doença está instalada nos ambientes de trabalho, nos serviços de saúde. Então, nós vamos ter que olhar para isso e tem que haver alguma mobilização. E então eu acho que quem já começa a pensar sobre essas questões é uma coisa interessante. Pelo menos é a nossa proposta, né, Maria Bé? Com certeza. Ô, Mari, e aí, esse enfermeiro, né, enquanto líder coordenador, ele faz um duplo movimento contínuo, né, cíclico. Para que seja eficaz, tem que ser cíclico. Então, ele vai sempre autogerir para autogerenciar. Né? Ele vai o tempo inteiro fazendo esse movimento. E aí, ele trabalha algo que é muito importante, ele trabalha a estima, né? A estima, ela está voltada para algumas questões. Ela está voltada para a autoestima, ela está voltada para a confiança, ela está voltada para a conquista, do respeito aos outros e dos outros e aos outros, né? Então, é um deslocamento, né? Do eu para a equipe, da equipe para esse enfermeiro, que é um contínuo, porque nesse ir e vir é que começam os conflitos, onde começam as dificuldades. Então, quando o que ele recebe, ele consegue ter um olhar atentivo, né? Para que o que reflete nele
quando isso voltar, como é que voltaria para os outros? Então, ele vai se moldando e ele vai também auxiliando essa equipe, né, a se modelar com as diferenças, com as questões que surgem, com as questões da assistência, né, mas sempre pautado pelas normas, pelas regras, né, por tudo que está ali para seguir dentro da disciplina da enfermagem, da profissão da enfermagem. Isso aí foi uma preocupação que eu trouxe bem claro. Eu até quero reforçar, porque a gente fica falando toda a questão da subjetividade, do entender o outro, do entender a si, e aí pode pecar na hora da execução da técnica. Então, isso não está em discussão, isso faz parte do nosso trabalho. Então, quando a gente sugere pensar na subjetividade, e aí é além da técnica, né? É ir além do que a gente já faz. E aí que as pessoas têm uma certa. É desafiador para as pessoas trabalhar com essas questões. Mas a proposta está aí, a gente gosta muito e a gente consegue, e se tem um resultado bem, bem bom, né? Pelo menos eu sempre trabalhei sobre essa ótica e é muito bom a gente a equipe nos sentir junto com ela, não como um líder à parte, e sim junto, né? Eu acho que o mais importante é isso. Mas junto, mas também sabendo o papel de cada um e respeitando o papel de cada um. Sim. Então, é nesse sentido que vem a teoria. Bom, durante a tua pesquisa, que descobertas mais te surpreenderam sobre a forma como os vínculos profissionais influenciam o cuidado em saúde e a própria qualidade de vida dos profissionais de enfermagem? Eu acho que para mim, o que que mais é é uma descoberta e é uma surpresa que parece que é uma surpresa do óbvio, mas assim não é. Por quê? Para mim tem dois pontos assim extremamente impactantes, né, dentro dessa pesquisa com relação aos vínculos e com relação ao ambiente, às pessoas, né, e o fazer, o processo de trabalho da enfermagem. Primeiro, a comunicação, né? Nesse estudo, ele trouxe que a teoria, ela traz ali dentro da ferramenta mediadora a comunicação, mas a comunicação, ela veio de uma maneira muito mais expressiva ainda, né? E aí, por que que isso surpreende? Porque nos leva a pensar da comunicação, que a teoria preza, que é uma comunicação assertiva, mas dentro de um contexto onde muitas das vezes a comunicação é a mais violenta possível, né? Onde a gente vê uma certa violência na comunicação e aonde ela precisa ser assertiva. E a dificuldade de mudar, né, esse discurso, né, e mudar com ele as atitudes, isso é algo que é impactante. E é isso que é adoecedor, né? Isso que vai prejudicando. E dentro desse contexto, o que que muito me chama atenção? O ambiente, né? Que o ambiente, nesse estudo, ele traz um ambiente que está para além do espaço físico. Né? Ele traz um ambiente, é até essa sensação, né, que eu estou num lugar que está me violentando, que eu estou num lugar que está me prejudicando, que eu estou num lugar que eu vou ouvir coisas que não são adequadas, de um modo talvez que não seja adequado, né? Então, a própria teoria, ela mostra isso, o quanto é preciso deste líder coordenador ter um diálogo claro, assertivo, né? É algo focado. Por quê? Porque para que ele não faça que este ambiente tome assim dimensões que no inconsciente coletivo traga
que não é um lugar bom, que não é um lugar que as pessoas querem ficar, que é um lugar conflituoso, né? Então, as relações interpessoais, elas precisam ser trabalhadas, elas precisam ser autogerenciadas, e esse autogerenciamento é fundamental. Exatamente é isso, para o ambiente ser um benéfico e não um ambiente prejudicial, para que a enfermagem, o exercício da enfermagem possa transcorrer com toda a tranquilidade suficiente para atingir o cuidado do paciente. Muito bom essa questão da comunicação, porque na época da construção, alguns conceitos eu não consegui desenvolver muito, né? Eles apareceram, mas eles vieram de forma incipiente. Então, ver o quanto dá para ir incrementando, eu acho isso ótimo. E a comunicação, com certeza, é um ponto muito importante. Muito bem, gente. Então vamos seguir. Que mensagem, Maria Amélia, tu gostaria de deixar para os enfermeiros e profissionais de saúde que hoje enfrentam ambientes de trabalho desafiadores e buscam fortalecer equipes mais humanas e coesas? Eu trago algo que, dentro da teoria dos vínculos, vem de modo tão expressivo, que é cuidar da ação e do discurso, né? Mesmo que eu esteja dentro desta equipe de enfermagem, talvez pensando que o meu posicionamento, talvez onde eu estou dentro dessa hierarquia, né? Talvez eu acho que eu posso estar pensando, não, eu sou um enfermeiro que não vou ter tanta influência dentro desse contexto, mas sempre terá. Então, cuide primeiro da ação e do discurso, porque é neste ponto, por isso que a gente fala da comunicação, porque é neste ponto que as coisas se complicam muito mais, né? E aí, dentro do estudo, da teoria, a teoria, ela compreende exatamente isso, que a comunicação, ela é fundamental, ela, ela é que dá ênfase sobre a ação, e o discurso, eles têm que ser autênticos, né? Esse enfermeiro líder coordenador, ele deve ter pareado ali a ação e o discurso dele, porque isso é que beneficia todas as dimensões das relações humanas, né? É nessa ação e nesse discurso que ocorre a materialização, né, do que a gente fala de um líder que é capaz de influir sobre sua equipe, que avaliar a sua equipe, auxiliar a sua equipe, né? E dentro do nosso estudo, a gente busca ali uma parte uma parte de Paulo Freire, que ele fala assim, acho bem interessante. A palavra se estende e se entende na ação e reflexão. Assim, a palavra autêntica modifica a prática e permite transmutar o mundo e o viver. E a reflexão legitima a ação numa prática verdadeira e dialógica. Então, a gente traz aí Paulo Freire, caminhando daí tão pareado com a teoria dos vínculos, né? Quando ele fala exatamente isso, do que a importância da palavra e o que é a importância que esse discurso seja compatível com a ação. Obrigada, querida. Para encerrar, se tu pudesse, não, se tu pudesse resumir em um conselho prático para quem está nos ouvindo, o que cada profissional pode fazer individualmente para cultivar vínculos saudáveis no dia a dia? É interessante que durante a sua fala, em algum momento, você falou dessa questão do eu, né? Então, o conselho é exatamente ter condição, né? Buscar sempre ter a capacidade de transcender a relação do eu versus o outro, né? Por quê? Quando eu penso nesse sentido, eu começo a ver que preciso favorecer o respeito, eu preciso favorecer que o outro se sinta adaptado dentro daquele grupo, eu preciso reconhecer em mim o meu valor, mas eu preciso reconhecer o valor do outro, né? Porque assim você consegue
liderar, coordenar, mas com uma atitude, né, que busca boas relações e que dentro desse sentido, a questão de pensar a subjetividade vai ser o mais favorável, né? Porque quando eu penso na subjetividade e eu tenho esse momento de verificar entre eu e o outro, né? Como que as coisas ocorrem, nos dissensos, eu não preciso emparelhar, né? Eu não preciso colocar par a par as ideias divergentes. O que eu preciso é saber que todos têm o direito de expor as suas ideias, né, de ter as suas opiniões divergentes, mas que a gente vai sempre convergir em prol do que a gente precisa fazer, de quem a gente precisa cuidar, que é o paciente. Então, eu vejo que o conselho é esse, e assim, esse líder, ele consegue convergir todos com respeito, com cooperação, e ele consegue manter ali uma equipe saudável e garantir que esses profissionais possam cuidar adequadamente de um paciente. Obrigada, querida. Então, eu deixo aqui se tu gostaria de fazer mais algum comentário ou como tu, eu sei que tu trabalha em dois ambientes de trabalho, como é que tu traz essa parte teórica para a tua prática ou aprimora a tua prática, como porque tu já falou que tu já sempre teve esse cuidado com relação ao vínculo. Então, o quanto ela contribuiu para aprimorar o teu fazer, ou aprimora É, o teu fazer. eu vou até trazer algo que eu busco muito dentro da teoria. A teoria dos vínculos, ela tem um marco conceitual das relações interpessoais na enfermagem. Então, dentro desse marco conceitual, ele traz alguns conceitos, né, que são muito importantes. Dentro deles tem o que a gente já falou, que é a ação-discurso, né? Tem algo que é muito importante, que é a dinâmica desses grupos de trabalho, né? Como que desenvolve, né, esse vínculo, como as pessoas vão trabalhando e como a gente percebe isso. Então, eu sempre procuro verificar por essa dinâmica, sabe? A gente consegue perceber as pessoas que estão realmente trabalhando naquele grupo, estão vinculadas àquele grupo, e aquelas pessoas que já estão se distanciando. Então, quando a gente aprimora isso, né, estuda isso dentro da teoria, isso fica mais claro. Então, uma das coisas, eu utilizo os conceitos, sempre eles estão presentes na minha prática. Eu trabalho em duas realidades diferentes, uma rede privada, uma rede pública, com também com vínculos, né? Vínculos não, hierarquicamente em situações diferenciadas, mas onde eu talvez não tenha possibilidades de hierarquicamente ter uma ação mais enfática, o que eu faço está dentro do conselho que eu falei. Eu busco cuidar da minha ação, do meu discurso, do meu fazer, para que dentro da minha equipe eu possa formar os melhores vínculos, os mais profícuos, os mais benéficos. Né? Claro que, como a própria teoria mostra, há os ambientes que a enfermagem vive dentro das instituições, ele é muito grandioso, né? Ele vive ali no seu espaço, né? No microespaço de atuação, mas ele reflete e sofre reflexos do macroespaço, né? Então, eu busco, mesmo independente disso, cuidar do meu microespaço. Na outra realidade, eu já atuo no outro lado, no lado macro, né? Então, eu trago desse macro e propago neste macro, né, nos espaços de gestão, da gestão macro, a importância da subjetividade. E trago sempre as peculiaridades das nossas equipes de enfermagem.
e falo sempre para minha equipe que a enfermagem ela é feita de categorias e não de degraus, né? Para que a gente possa sempre trabalhar de uma gestão mais horizontalizada, né? Desde que me inseri no trabalho, a primeira coisa que eu busquei não foi pensar em qual nova norma eu daria, mas como eu daria o meu boas-vindas para essa equipe junto de mim. Então, eu fiz esse movimento que eu achei que fosse o mais adequado dentro do que eu estudei, que eu preciso viver na minha prática, e agora já tem um ano e meio e eu consigo ver isso, né, os frutos de conseguir melhorar a convivência, a segurança, né, o norteamento, liderar essa equipe. A liderança, ela as pessoas reconhecem como, hierarquicamente, você pode estar num cargo de liderança, mas não significa que o ambiente e que as pessoas vão te permitir ser líder, essa que é a verdade. Então, você precisa, esse enfermeiro líder coordenador, ele precisa ter atitudes que influam e que converja em melhores produtividades e vivências para a equipe dele. Ótimo. É, estou até orgulhosa da resposta, porque ela trouxe duas realidades e eu acho assim fantástico, porque muitas vezes dizem: "Ah, mas eu não tenho condições dentro do hospital", mas a ideia da teoria é no micro, vamos fazer o que dá no nosso espaço, vamos cuidar da nossa saúde, né, emocional, mental, porque vai envolver também. Então, parte dessa ideia no micro, mas que tu, na outra realidade, no macro, também já consegue aí abranger e cuidar do todo, trazer esses conceitos também para o todo, que também eu acredito que é possível. Sim. Ô, Mari, só acrescentar assim, ó, o que que acontece? As relações interpessoais saudáveis, elas são a proteção emocional das equipes, né? Você não tem como ter saúde, né, uma saúde mental para trabalhar num ambiente onde não se tem uma segurança emocional, uma proteção emocional, porque senão ficam todos muito vulneráveis. E isso é extremamente perigoso. Por quê? Como que pessoas emocionalmente prejudicadas, desprotegidas, vulneráveis, vão cuidar de pessoas que estão também desprotegidas, vulneráveis por causa da doença. Então, as coisas se complicam muito, né? Então, e quando você fala do interesse por estudar, desenvolver, refletir sobre as relações interpessoais e principalmente pelas relações interpessoais saudáveis, há não é uma ojeriza. Essas pessoas, elas tentam se proteger porque o que que a teoria traz? Você precisa se autoconhecer. E isso tem um preço. Isso às vezes dói, Claro. mas é necessário para que você se sinta mais fortalecido, até conhecendo as suas dificuldades. Porque aí você vai dar um passo de acordo com o que você dá conta. E se você não dá conta, você vai melhorar o seu calçado, você andar melhor. Ou seja, você vai conseguir se capacitar melhor, né? Então, é algo preocupante, mas que a gente é uma semente que a gente tem que continuar plantando, né? Porque o grande é segredo, né? Ou seja, não acho nem um grande segredo, a grande ferramenta da enfermagem é geralmente a tecnologia leve, né? E as relações interpessoais, os vínculos, é uma tecnologia leve que traz grandes resultados. Que legal. Coisa boa ouvir isso. E a questão do autoconhecimento, que dói, dói. Mas assim, ó, eu também não preconizo que saia todo mundo fazer terapia na teoria. Hoje, como terapeuta, sim, mas não na teoria.
Na teoria, não, por quê? Porque o que eu vejo é que a gente tem várias etapas de evolução. Então, o que seria esse autoconhecimento? É só olhar um pouco para si. Como é que foi o meu dia? Aonde eu machuquei alguém ou algum funcionário, né, não ficou. Eu senti que ele não ficou bem. Bom, então amanhã eu vou lá conversar com ele. É nesse sentido, assim, de, não de fazer uma autoanálise diária, né, para ir adequando a equipe. Então, claro, quanto mais a gente se autoconhecer, melhor, mas não necessariamente é aquele autoconhecimento. Eu vejo por mim mesmo. Hoje eu tenho uma outra visão de autoconhecimento, mas aquele autoconhecimento que eu promovia lá, que era esse, de olhar para mim, de ver como é que eu falo. Eu digo, pá, mas eu estou falando de forma muito agressiva, as pessoas não estão me entendendo. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar alguma coisa. Então, como é que eu vou mudar? Dar uma lida no processo de comunicação, o que que eu consigo adequar na minha fala, que eu consigo chegar na pessoa. Era esse tipo de autoconhecimento que eu fazia e que eu fui modificando, e quanto mais eu modificava, eu percebia que as coisas também modificavam ao redor. Então é isso, não é que seja todo mundo agora a fazer terapia, não é nesse sentido. A terapia é bom, mas isso quando a gente sentir necessidade, mas uma autoanálise, isso sim, isso a gente precisa começar a fazer para ir adequando os pontos, né, frágeis. Mayra, eu acho que é esse autoconhecimento diário, sabe? Eu acho que ele é um ajuste fino, sabe? No dia a dia. Porque, às vezes, por mais que a gente zele, tem dia que às vezes a sua fala, você está falando uma coisa ótima, mas você não está bem e você está falando de uma maneira violenta, desagradável, e às vezes é não só com a sua equipe de enfermagem, que às vezes você faz isso, perde um profissional de enfermagem com outra pessoa, de uma outra equipe, né? E aí ele começa a ter um exemplo, porque a gente não está falando que a ação e o discurso tem que estar pareado, né? Então, quando a gente erra também nesse sentido, a gente precisa voltar, a gente precisa de rever, porque quando você faz esse movimento que parece pequeno, sabe? Você volta, nossa, desculpa, eu não falei, eu não fui legal com você, não. Aí, numa próxima vez, o seu filtro vai ficar mais apurado. Fala, nossa, eu vou de novo? Né? Quantas vezes eu vou lá falar? Então, você vai se melhorando, você vai rebuscando, você vai aprimorando. Então, favorece. Eu vou aproveitar, acho que nós vamos terminar nunca, não, mas eu prometo que é a última intervenção. Mas é que a gente vai conversando e vai lembrando, né, Maria Amélia? Mas ela falando da questão de às vezes tu não percebe, tu tá mal, como é que tu vai te autoanalisar se tu não tá bem? Em- uma questão que eu trago muito forte é a reunião, é ter reuniões sistemáticas com a equipe. Então, é a equipe que vai te sinalizar. Se tu te colocar aberta para ouvir, que, né, o que eu preconizo é isso, eu me colocar, e aí, vocês têm alguma coisa para falar de mim, né? Eu estou falando de vocês, estou falando de mim, né? É difícil a gente ouvir, mas ali eles vão falar também. E outra coisa boa da reunião é que a gente não fica sozinho na coordenação. Quando a gente consegue ter essas reuniões sistemáticas, o próprio grupo nos ajuda na coordenação. Porque o próprio grupo, quando a gente falar que se existe alguma dificuldade, algum desafio, as pessoas que há muito tempo estão incomodadas, elas sabem que a gente vai dar respaldo, então elas falam. Então fica sai um pouco o peso do líder que tem que tomar todas as decisões sozinho, né? Então eu acho que as reuniões é uma ferramenta muito importante para se ter esses vínculos saudáveis também. Com certeza, Mayra, e também, assim, às vezes, as pessoas, vou marcar uma reunião. Às vezes você não conseguiu marcar. No outro instituição que eu trabalho, na rede privada,
é fora de Barbacena, as pessoas também têm duplo vínculo, têm às vezes dificuldade. Então, o que que eu faço? Faço inúmeras vezes. Se é uma nova rotina, até o NEP vai dar uma nova rotina, eu gosto de participar, eu gosto de fazer também vou explanar sobre o tema, se é um tema que eu tenho um bom conhecimento. Se a gente vai estabelecer uma nova rotina, eu gosto de ir no setor, conversar com as pessoas, explicar por quê, e gosto de falar assim, olha, tá aqui, eu fiz esse modelo aqui, né? Às vezes você fez um modelo de um impresso, uma ferramenta, abre para as pessoas discutirem, darem suas opiniões, porque permita-se ser acessível, né? Porque isto tá dentro da comunicação, né? Você ter uma escuta assertiva, mas atentiva. Não é escutar por escutar, é parar. Não, e eu sou muito assim. O que eu não posso fazer naquele momento, eu falo, agora eu não consigo te dar atenção, mas tantas horas eu tô aqui. Você volta aqui, ou então se eu disponibilizo, eu vou lá. Você queria falar comigo, que vamos falar agora? Porque aí isso favorece, isso vai esclarecendo, e tem tantas soluções que a equipe tem que às vezes a gente não pensa, Com né? Porque a certeza. gente às vezes tem um olhar que não está tão. Às vezes nosso olhar também é enviesado, né? Na hora de fazer uma atividade, de mudar uma rotina. E as pessoas, mas também não é afrouxar. Ah, não vamos. Não, então qual que é o caminho? Se é esse, vamos fazer esse, né? Mas não podemos também não fazer nada. Mas é isso aí. Maria Amélia, muito obrigada. Eu adorei conversar contigo. Eu adoro esse tema, né? Então, eu acho que é por aí mesmo. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Então, bom, eu vou encerrar esse nosso encontro de hoje dizendo que eu continuo pensando em fazer outros, né? Porque são vários mestrandos, doutorandos que trabalharam com a teoria, a gente vai conversando e, e aí eu vou colocando no grupo sempre que a gente tiver uma entrevista. E essa entrevista, então, vai ficar gravada, também vou postar no grupo. E só gratidão, gratidão, gratidão. Obrigada, obrigada a todo mundo que está aqui conosco. Gratidão mesmo. Maria Amélia, tu quer falar mais alguma coisa? Eu quero agradecer a oportunidade. A teoria dos vínculos, ela entrou mesmo na minha vida e eu gosto de falar, gosto de estudar, gosto de praticar. Coisa boa. E agradeço a todos que ficaram conosco, agradeço você, Mayra, pela essa oportunidade de sempre, né? E é sempre um prazer falar de vínculos. E nós formamos vínculos, né? Profissionais muito saudáveis. Isso é ótimo. Isso é muito Muito bom mesmo. obrigada. Gratidão, gratidão. Até a próxima.